E aí pessoal, tudo bem? Hoje trago mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar abordando novamente ah, o tema do vídeo anterior, né? E vou estar falando aqui um pouco mais voltado às capivaras, né? Porque no último vídeo eu falei um pouco sobre o caráter das pessoas em geral, que na minha opinião a maioria das pessoas elas tem uma má índole e infelizmente elas nunca vão se arrepender, né, das suas ações. Bom, agora está tendo uma obra aqui do lado da minha casa. Eu espero que o barulho não esteja atrapalhando vocês a entenderem, né, escutar o que eu digo aqui. Mas bom, uma coisa interessante é que o próprio Jesus Cristo, ele disse, né, que é impossível as pessoas ruins se arrepender. No Sermão da Montanha, teve uma vez que ele falou sobre os frutos, né? Ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não se colhe fruta boa de árvore má, e nem se colhe uma fruta má de uma árvore boa. E na minha interpretação, as árvores são as pessoas e as frutas ou frutos são as obras das pessoas, né? O que as pessoas praticam. E analisando, eu vejo que as pessoas que praticam o mal, elas não podem apresentar obras boas, né? De acordo com o que o próprio Jesus falou, né? E também isso se aplica com um pouco em cima do que eu já tinha falado. Porque não tem como uma árvore que produz frutos bons, ela de repente passar a produzir frutos ruins, né? Ou também o contrário, uma árvore que produz frutos ruins passar a produzir frutos bons. Então assim nós vemos que as pessoas também elas não podem mudar, né? Infelizmente muitos canais MGTOW hoje em dia eles costumam ficar apontando o defeito das pessoas, né? Principalmente capivaras aí, dizendo que se você evitar isso ou evitar aquilo, talvez o seu relacionamento dê certo. Mas a realidade é que se você se envolver com qualquer pessoa de má índole, né? Nesse caso aqui eu vou estar falando das capivaras, mas se aplica a qualquer um, né? Se envolvendo com pessoas assim, qualquer relação ela vai dar ruim, né? Ela nunca vai ir para frente. Porque essas pessoas elas vão cometer erros e elas não vão se arrepender dos seus erros. Antigamente, na época do Império Romano, nós vemos que existia ali já muitas pessoas assim de má índole, assim como hoje em dia. Na época do Coliseu, quando as pessoas eram jogadas ali vivas para serem comidas pelos leões, existia uma plateia inteira no estádio lotado, né? Ou melhor, naquela arena, né, do Coliseu lotada, que ficava ali apoiando, batendo palma, rindo da situação, meio que se alegrando com aquilo. Aquilo era como se fosse um divertimento para as pessoas. E vocês podem ver que a maioria das pessoas sempre foram sádicas, né? Sempre tiveram essa natureza meio que decaída de gostarem, né? Ver o outro numa situação ruim. Ainda que seja até numa situação de morte, né? De vida ou morte. Porque às vezes eu paro para pensar, caramba, como que as pessoas podem ser tão frias e tão sem empatia, sem afeto pelos outros, a ponto de ver pessoas morrendo, ver crianças até
sendo dilacerada por leões ali, em pleno Coliseu, e acharem isso uma coisa positiva, boa, né, sabe? Na época de Jesus também, quando Jesus foi ser julgado, existia ali um ladrão chamado Barrabás, que também foi julgado junto. E as pessoas preferiram soltar Barrabás e condenar Jesus, mesmo sabendo que Jesus nunca fez nada errado, nunca prejudicou a vida de ninguém, né? E as pessoas preferiram condenar um homem inocente, né? É tanto que a própria autoridade ali romana que estava mediando o julgamento, ele falou: mas por que vocês querem condenar esse homem? Ele não fez nada de errado. E as pessoas gritando: solta Barrabás, solta Barrabás. Aí vocês verem que em todas as épocas, sempre a maioria das pessoas teve uma má índole, um mau caráter, né? E, bom, qual é o meu conselho acima disso tudo? Eu não acho certo ficar apontando defeito, né, como se resolvesse alguma coisa. As coisas não vão melhorar, a tendência é só piorar, né? Principalmente com essa crise, com o desemprego aumentando, a gente percebe que muitos divórcios aí apareceram, né, nesse último ano, graças aos homens, aos pais de família já não terem dinheiro, condições. E aí vocês veem que as mulheres, elas não estão nem aí, né? Se não tem dinheiro, então cai fora. Elas já pulam pro outro barco e tentam arrumar outro cara. Mas, na minha opinião, a gente deve simplesmente se afastar, né? Simplesmente sair fora. Tem uma escritura em Tessalonicenses, onde Paulo ele aconselha as pessoas a se afastarem de todos aqueles que são de má índole, né? E isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, que diz: mando-vos, porém, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então ali ele fala de forma clara, né? Nem preciso explicar muito. Mas fala que é para se afastar, né? A palavra apartar significa afastar. Você tem que sair fora, cara. Sair do meio dessas pessoas. Porque, sim, infelizmente a maioria das pessoas sempre tiveram uma má índole. E a maioria das pessoas são incapazes de mudar. São incapazes de se tornar uma pessoa boa. Assim como Jesus disse, né? É impossível uma árvore uma árvore ruim produzir bons frutos. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deem like, comentem, compartilhem. E talvez eu vou estar falando também novamente desses temas, porque dá pra falar muito ainda, é um assunto vasto, né? É isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo.